Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a equação diferencial da condução de calor em uma única direção. Tá beleza? Então, no vídeo passado eu falei sobre a equação de Fourier, né? E nesse vídeo eu quero falar sobre a minha equação da condução de calor em uma única direção. Então, vamos nessa. Tá, então primeiramente eu vou obter, né, em coordenadas cartesianas, utilizando o problema da grande parede plana. E o que eu tenho para falar é o seguinte. Bom, no vídeo passado nós tínhamos um pilar e nós verificamos que existia uma condução de calor em duas direções naquela parede, né? E eu falei que o comum é que na prática, em um problema real, você vai verificar transferência de calor em várias direções. E por que eu estou falando então desse problema de transferência de calor em uma única direção? Porque é uma aproximação, né? Então nós vamos dizer que, bom, em muitos casos, em uma determinada direção, o gradiente de temperatura é tão superior aos das outras direções que eu posso considerar que a minha transferência de calor naquela direção é muito maior que a nas outras. De tal maneira que eu vou dizer que a minha taxa de transferência de calor ocorre somente naquela direção e o meu problema é por aproximação unidirecional. Beleza? Então, a fim de fazer um balanço diferencial na minha parede, eu vou selecionar esse meu elemento na parede e vou trazer para cá. Então, esse meu elemento diferencial, ele está verificando uma taxa de transferência de calor na entrada em x, né? E esse elemento ele possui uma espessura ΔX, de maneira que o calor que está saindo, por nomenclatura, eu vou dizer que é em x mais ΔX, né? Para poder diferenciar. E observe, né, que a minha área não muda. Eu vou ter somente uma área. A área é igual em todas as entradas e saídas, porque é uma parede, né? Então, indo para o meu princípio genérico de conservação, eu vou dizer que o que entra menos o que sai mais a geração é igual ao acúmulo, né, que é a variação de energia no nosso volume de controle. Nesse caso, nosso elemento, né? Beleza? Que vai ser um sistema também. Vai coincidir. Tá, então o meu calor que está entrando menos o calor que está saindo, mais a variação de energia no elemento, que é a minha geração, é a variação de energia no elemento sobre a variação de tempo. Onde essa variação de energia no elemento vai ser MCP, variação de temperatura, né? Então vai ser a temperatura em um tempo T mais ΔT menos um tempo T. Porque pode haver modificações da energia no meu elemento ao longo do tempo, né? Então aqui eu vou ter uma variação de entalpia, né? Como nós já vimos em todas as hipóteses no curso introdutório de transferência de calor. Então aqui eu vou ter uma variação de entalpia. E essa massa eu posso dizer que é a massa específica vezes o volume. E o volume na parede é nada excepcional, né? É bem fácil de calcular. É o ΔX que multiplica a área, beleza? Então a área da base vezes a altura, né? Então vai ser o ρ, ΔX, A, Cp e essa variação de temperatura. Logo, substituindo isso nessa equação, eu vou ter o seguinte. E claro, né, aqui eu vou colocar em evidência e vou dividir dos dois lados por ΔX. Eu vou verificar o quê? Que menos a minha taxa de transferência de calor em x mais ΔX, menos a minha taxa de transferência de calor em x sobre ΔX, mais a minha variação de energia no elemento sobre ΔX, é igual a ρ, A, Cp, temperatura em T mais ΔT, menos a temperatura em T sobre ΔT. Tranquilo? Aí, né, eu vou querer dividir também pela área dos dois lados. Então, vou chegar nessas expressões. E a partir de agora, eu vou dizer o quê? Que a minha geração, que a minha taxa de geração, né, dividida pelo volume, eu vou chamar de uma geração por volume. E vou representar por um outro termo para se tornar mais comum quando eu for trabalhar com essa minha equação diferencial da condução de calor. E além disso, eu vou passar o limite com ΔX tendendo a zero e com ΔT tendendo a zero para obter a minha equação diferencial, né? Quando eu faço isso, então aqui eu vou ter um negativo de del, taxa de transferência de calor na direção x com respeito a x, que multiplica 1 sobre a área, mais a minha geração por volume, que é igual a ρCp, variação de temperatura no tempo. Beleza? E substituindo, né, a lei de Fourier, tal como conhecemos na aula passada, para uma parede, eu vou ter então a minha condutividade térmica, a minha área, variação de temperatura com respeito a x, que multiplica 1 sobre a área. Beleza. E como a minha área é constante, né, eu vou cortar. Beleza.
e eu vou considerar uma hipótese que o meu K ele independe da temperatura e eu vou tirar ele para fora da minha derivada. Então, a minha condutividade térmica, que multiplica a derivada segunda da temperatura com respeito a x2, mais o meu termo de geração por volume, é igual a ρCp, variação de temperatura com o tempo. E agora eu vou dividir por K dos dois lados e vou chegar na minha forma mais comum da equação diferencial da condução de calor em uma única direção em coordenadas cartesianas, tá ok? Beleza. Agora eu vou obter um outro termo para representar essa razão aqui. Beleza? Tá. Então, eu vou dizer que alfa, eu vou chamar de difusividade térmica, vai ser o resultado da minha condutividade térmica sobre o meu ρCp, onde o meu ρCp é o que eu chamo de capacidade térmica. Então, esse meu termo eu vou chamar de difusividade térmica e vou dizer que ele é o quociente entre a minha condutividade térmica e a minha capacidade térmica. E o que é interessante dessa análise? A minha condutividade térmica ela pode ser vista, né, como a capacidade, a velocidade com que o calor ele pode ser conduzido ao longo de um meio material. Beleza? Então, se eu tenho um meio material, a minha condutividade térmica em repouso, né, se eu tenho um meio material que não tem movimento, a minha condutividade térmica ela me diz o quão rápido o calor flui ao longo daquele corpo, né? Já a minha capacidade térmica, ela indica a capacidade que aquele corpo tem de armazenar energia, né? Então, por exemplo, se eu tenho um alfa muito grande, muito maior que 1, né? Então, é um grande indício que o meu corpo ele é um excelente condutor, porque a minha condutividade térmica ela vai ser alta. Agora, se eu tenho um alfa muito menor que 1, é um sinal que a minha condutividade térmica é pequena, né? Em relação à minha capacidade térmica. Então esse corpo ele é um ótimo corpo ele é um ótimo isolante, né? Ele é ótimo em armazenar energia. Ele é ótimo em armazenar energia. Então se o seu projeto de engenharia for ter um isolante, como por exemplo as paredes das casas daqueles países que enfrentam invernos rigorosos, né? Aquela parede, ela vai ter camadas de isolamento para poder diminuir a taxa de transferência de calor. Então, nesse caso, você vai ter que ter uma difusividade térmica baixa, né? E vale falar também, né, que essa difusividade térmica, esse alfa, é semelhante ao que nós chamamos lá em mecânica dos fluidos de viscosidade cinemática, ou né, difusividade de quantidade de movimento, que é o nosso termo de difusividade. Então isso mostra que os fenômenos de transporte eles estão muito ligados entre si e eles possuem correlações muito próximas que representam coisas muito similares, porém com fenômenos de natureza diferente, né? Então aqui em transferência de calor e aqui em transferência de quantidade de movimento, beleza? Que bacana, né? Cara, isso é muito interessante. O quanto que a natureza, nesse sentido, ela se manifesta de uma maneira tão semelhante, né? Aqui você tem fenômenos de natureza bem diferente. Aqui você tem um transporte de energia na forma de calor. Você está computando o quão rápido o calor flui ao longo de uma parede. Aqui você está vendo o quão rápido a informação da transferência de quantidade de movimento ela é levada ao longo de um fluido quando é posto a entrar em movimento. São coisas muito semelhantes, só que de natureza oposta. Tá beleza? Aí, voltando lá na minha equação, né? Eu vou aplicar sobre esta equação algumas hipóteses. E a primeira hipótese é regime permanente. Daí, aquele meu termo de acúmulo é zero. Regime transiente sem geração. Então, o meu termo da derivada da temperatura no tempo fica, só que o meu termo de geração vai embora. E, por fim, permanente sem geração. Então, isso é zero. Isso é zero, né? E isso é zero. E o que vai sobrar é que a derivada segunda da temperatura com respeito a x2 é igual a zero. Tá ok? E, se vocês notarem, nós temos na minha equação ρC sobre K. Então eu posso dizer que isso daqui é 1 sobre alfa. E essa é a forma é o formato, né, mais conhecido da minha equação diferencial da condução de calor em uma única direção em uma parede, né, em coordenadas cartesianas, tá ok? Agora eu quero obter a mesma equação, só que em coordenadas cilíndricas, tá ok? Então, para isso, vamos imaginar que eu tenho um cilindro
E nesse cilindro eu vou pegar esse elemento que está sendo mostrado aqui. Então, a distância entre a origem e a superfície interna do meu cilindro vale R, e a distância entre a origem, né, e a superfície externa do meu elemento do cilindro é R mais ΔR, né, porque eu estou dizendo que essa espessura vale ΔR. E além do mais, eu vou estar considerando que a minha transferência de calor ocorre apenas na direção radial, né, na direção do raio. E vou dizer que o calor ele está fluindo na direção do raio, né? O calor está saindo do cilindro, tá ok? E o comprimento do meu cilindro é L, né? A altura do meu cilindro é L, beleza? Aí eu vou aplicar o meu princípio genérico de conservação e vou dizer que o calor que está entrando é o calor na direção R e o calor que está saindo é em R mais ΔR. Aqui eu vou ter o meu termo de geração, né? A minha taxa de geração, e aqui eu vou ter a variação de energia no meu elemento ao longo do tempo. Eu quero obter o volume desse meu elemento, tá ok? Para calcular o volume desse elemento, o volume do elemento, né, vai ser a área da base vezes a altura, né, nosso prisma. A altura vale L e a área da base. Bom, a área da base a gente pode calcular pegando todo esse círculo, né, de raio R mais ΔR e subtraindo por esse círculo de raio R. Então, vai ser π R mais ΔR ao quadrado menos π R quadrado, tá muito feio, que multiplica L. Tá ok? Aí se eu aplico o produto notável, né? Aqui eu vou ter R quadrado mais 2R ΔR mais ΔR ao quadrado. Aí o ΔR ao quadrado vai ser zero, porque se você pega um diferencial e eleva ao quadrado, se uma coisa é muito pequena e você eleva ao quadrado, ela vai ficar ínfima, né? Vai ficar inútil, a gente vai desprezar. E o πr quadrado vai cortar com esse πr quadrado. O que vai sobrar vai ser 2R ΔR π, né? Que multiplica L. Então, o volume vai ser 2πr ΔRL, tá? Que vai precisar usar, né? Então, a variação de energia do elemento vai ser mCp ΔT, onde a minha massa vai ser a massa específica vezes o volume, né? Que é 2πr ΔL, 2πr ΔR que multiplica L, que multiplica a minha diferença, a minha variação de temperatura. Daí, substituindo, eu vou chegar nessa expressão. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou dividir pelo volume. Eu vou dividir pelo volume, então eu vou dividir por ΔR e vou dividir por 2πr. Daí eu vou ter que ρCp, variação de temperatura no tempo, é igual a menos a taxa de transferência em R mais ΔR, menos a taxa de transferência em R sobre ΔR, que multiplica 1 sobre 2πRL, mais a minha geração por volume, que novamente eu vou chamar daquele termo de geração por volume, né? Escrito em letra minúscula. Tá, o que eu quero falar agora? Eu quero falar para vocês que esse R, gente, ele é uma variável no nosso problema, né? O objetivo de fazer tudo isso é obter uma equação diferencial. E o R, ele é uma variável. Se vocês verificarem, né? O R, ele está variando, né? O meu raio, ele está variando ao longo do meu fenômeno de transferência de calor. Então, diferente da parede plana, em que eu tinha uma área constante, aqui a área varia. À medida que eu aumento o R, o meu cilindro ele vai ficando com a área maior, certo? Então, o meu R é uma variável porque a minha área varia. Tá, aí eu vou passar então o limite com ΔR tendendo a zero e com ΔT tendendo a zero e vou obter isso. Que ρCp, variação de temperatura no tempo, é menos a taxa de transferência de calor na direção R, né? Com respeito a R, que multiplica 1 sobre 2πRL mais essa minha geração por volume. Tá ok? E agora eu vou aplicar a lei da condução de Fourier em coordenadas cilíndricas. Beleza, então vamos aplicar. Aí, galera, vocês fazem o seguinte. Então, nós sabemos que a lei de Fourier, o fluxo, né, de calor, ele é calculado como menos K
gradiente de temperatura, né? Aí esse gradiente de temperatura em coordenadas cartesianas, a gente sabe calcular facilmente. A gente sabe, né, que é aquele vetor das derivadas parciais. Só que, por exemplo, o gradiente de temperatura em coordenadas cilíndricas, ele é diferente. Então vocês fazem o seguinte, vocês vão lá na Wikipédia e pesquisa gradiente em coordenadas cilíndricas. E vocês vão ter a resposta. Observe que não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa para a direção R e é a mesma coisa para a direção Z. Mas observe que para a direção, no caso aqui, φ, né, é 1 sobre ρ, no caso seria R, né? Então, o gradiente de temperatura em coordenadas cilíndricas seria a derivada da temperatura com respeito a R. Aí aqui eu teria o vetor de base ortogonal R, né? Mais 1 sobre R gradiente de temperatura com respeito a φ. E assim por diante, para Z, né? Só que como o meu problema, né, ele é somente na direção R, a gente vai pegar então a minha lei da condução de Fourier somente na direção R, que vai ser menos Ka gradiente de temperatura com respeito a R. Aí esse menos com esse menos fica mais, né? E eu vou tirar o meu K para fora, só que eu não vou tirar o meu A, porque o meu A, a minha área depende de R a partir de agora. Tá ok? Então, beleza? Então, tirei o menos. Aí eu posso substituir a minha área, né? A minha área por 2πrl. Beleza? Vou substituir a minha área por 2πr. Como eu já apliquei o limite, né? Então, não é mais a área do elemento. Agora é a área total, que vai ser 2πrl. A área total, né, variando com R. Então é a área para um dado R, beleza? Então eu vou tirar esse 2π e vou cancelar com esse 2π. Esse L também vai cancelar com esse L, né? E o que vai sobrar é o que eu vou ter ρCp, variação de temperatura com respeito ao tempo, del R. Então aqui eu vou ter a condutividade térmica R, variação de temperatura com respeito a R, que multiplica 1 sobre R, mais o meu termo de geração por volume. Beleza. Esse R pode sair e cortar com esse, claro, né? Não. Por quê? Porque é uma derivada com respeito a R, então eu teria que aplicar aqui a regra do produto e blá blá blá. Mas eu não vou fazer isso. Então eu vou chegar nessa expressão. Então a derivada com respeito a R de R del T del R mais 1 sobre R, mais a minha geração dividido pela condutividade térmica, porque eu considerei que ela é constante, né? É igual a 1 sobre alfa, variação de temperatura no tempo. Então esta é a equação da condução de calor em uma única direção em coordenadas cilíndricas, né? Especificamente na direção R. Beleza? Aí, aplicando as hipóteses, eu vou ter a equação para regime permanente, a equação para regime transiente sem geração de calor e a equação para regime permanente. Aqui é transiente, aqui é permanente sem geração de calor, né? Beleza? Vocês aplicam as hipóteses e verificam direitinho. Aí, se vocês fazem a mesma coisa para a esfera, né? Não vale a pena fazer de novo. Vocês vão chegar em uma expressão parecida e aplicando as hipóteses nós vamos ter isso daqui. Que a diferença, né, da esfera para o cilindro é que nós vamos ter, ao invés de R, vai ser R ao quadrado da minha equação da condução de calor. Eu não quero entrar muito em detalhes na equação em uma única direção, porque ao longo desse módulo eu vou obter a equação da condução de calor em todas as direções. E nós vamos verificar, obviamente, que a equação da condução em uma única direção é um caso particular da equação da condução em várias direções, né? Então, não precisa pegar tão profundo uma coisa que é um caso particular de uma coisa geral, né? Beleza? Então, tá aí a minha equação em uma única direção em cada sistema de coordenada, aplicando as hipóteses necessárias. Tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e até a próxima.